Muito boa tarde, muito bom dia, muito boa noite. Não sei o horário que você vai assistir. Porém, estamos com mais um episódio do Pode Louvar Podcast. E nosso convidado hoje é aquele menino especial, é aquele menino carismático e que nos faz sorrir bastante com a sua leveza e com seu humor. Estamos aqui com o Menino da Laje. Menino da Laje. E aí, Azulejo? Eita. Agradecer aí pela oportunidade. Muito obrigado, né? Me recepcionaram muito bem. Acho que isso é muito importante, né? E eu creio que vai ser bênção, né, para quem tá assistindo. Já agradeço quem estiver assistindo. E fica até o final, que vai ser bênção. É isso, né, Mike? Isso aí. Um prazer, claro, ter o Menino da Laje no nosso podcast. Então, esse é o menino da Laje, mas porém esse nome é um nome artístico, né, dele, que faz muito sucesso por aí, entra nos nossos lares com muita alegria, faz com que o nosso dia seja mais extrovertido, um dia mais leve, né? Sim. E que aquelas responsabilidades que temos do reino, verdade. temos de trabalho, venha soar um pouquinho também mais leve, né? Mais tranquilo, Isso. com essa alegria toda que você nos traz. Mateus, nós queremos saber um pouquinho, né? Como começou a tua história e quando que você identificou o teu chamado? Bom, cara, a minha história ela começa com meus pais, né? Algumas pessoas já me perguntou se eu fui nascido e criado na igreja. Não fui nascido e criado na igreja. Meus pais, eles eram afastados, mas eles, graças a Deus, conseguiram ir para a igreja o mais rápido possível. E aí eu acabei sendo doutrinado ali, né, da igreja e tal. A gente morava na Pavuna, aqui no Parque Colômbia. Sei. Aí a nossa igreja era lá, Moriá. E aí a gente ia para os cultos normal, frequentava as células e tal. Só que os meus pastores foram enviados para Santa Cruz da Serra, né? A nossa igreja acabou multiplicando, graças a Deus, né? Meu apóstolo aí, Paulo Santana, apóstola Zelina, pastores Robson e Rogério. E aí eles foram para Santa Cruz da Serra, minha mãe insistiu, né? Não tava muito nos planos da minha mãe ir para Santa Cruz da Serra, mas ela falou, eu vou, entendeu? Garrou, falou, daqui eu não saio. Quando a mulher quer ir, não tem jeito. Aí ela foi. Aí a minha família toda acabou indo pra lá, pra Santa Cruz da Serra, e a gente começou a viver lá, né? E graças a Deus, pô, lá é uma terra muito boa, entendeu? A gente tem uma paz, uma tranquilidade. E eu comecei a dar aquele início de caminhada com Deus, sabe? Eu comecei a buscar, porque eu era meio, como é que se diz? Muito doutrinado. Então minha mãe falava assim, ou você lê a Bíblia, ou você não mexe no celular. Então, acabava que ou a gente lia ou a gente não mexia, cara. Aí acabou que a gente tinha que ler, anotava num papelzinho assim, colocava lá na geladeira. Aí ela chegava do trabalho, via, ela, não, tá liberado. E aí a gente começou a ter a nossa intimidade com Deus, né? Eu comecei a buscar mais e foi em cima da laje que Deus começou a falar comigo, começou a me apresentar aquilo que Ele tinha pra mim. Aí eu comecei a gravar os vídeos e aí foi essa maravilha aí. Então hoje, né, o meu chamado, eu acredito que seja pregar o evangelho, sabe? Porque hoje, quando você se trata de igreja, quando fala da igreja, do evangelho, da religião, as pessoas às vezes entendem isso como peso, sabe? E a religião não é um peso, né? Jesus não é um peso para nós. Pelo contrário, ele tira o peso que está dentro de nós. Então, quando eu comecei a ler, a buscar, eu entendi. E Deus começou a apresentar os planos. Ó, quero isso. Você vai trazer alegria para as pessoas através da palavra. Muita gente que não entende vai começar a entender, vai começar a ver. E aí, quando a gente conta assim, cara. Né? No livro de Mateus vai dizer que Jesus, ele nos dá um jugo leve, um fardo suave, né? Cara. Então, é exatamente isso. Jesus jamais será um peso, né? Jamais, pô. A gente lida com as coisas do mundo como uma leveza, né? Que quando a gente quebra a cara, que a gente sente que realmente aquilo era um peso e a gente não via. Isso. Só que com as coisas de Deus é diferente. A gente acha que para fazer tudo que é envolvido ao reino, a gente faz de uma forma que trata como se fosse peso, literalmente. É obrigação, Meu nada Deus, disso. Eu tenho que orar, vou lá orar. Não. Né? Tem gente que vai se arrastando. Eu tô cansado, não consigo, vou dormir.
Então, assim, é exatamente isso, né? A gente precisa entender que pregar o evangelho não deve ser um peso. Deve ser exatamente conforme Jesus diz que tem um fardo leve, entendeu? Para trocar com o nosso que é pesado. E acaba sendo consequência, né, cara? Tipo assim, às vezes para as pessoas que estão ministrando ou para a pessoa que quer começar a pregar o evangelho e ela entende como peso, ela fica com aquilo na cabeça. Não, eu tenho que pregar, eu tenho que fazer isso aí. Mas quando você faz isso de forma natural, o prazer, ele é a consequência de você estar fazendo isso, cara. Porque Deus mesmo vai te dando. Você tá pregando o evangelho e Deus tá abençoando a sua vida. Você tá pregando o evangelho, Deus tá cuidando, tá zelando, tá começando a te apresentar projetos novos. Então, cara, quanto mais você busca, mais ele te revela, pô. É isso, né, mãe? Então, Matheus, dentro desse cenário que você tá vivendo hoje, né? Porque não surgiu do nada, né? Teve um propósito. Lá no começo, sua mãe já te doutrinando ali, ensinando pra você, ó. Pera aí, só vai ter celular, só vai ter brincadeira, só vai curtir se ficar dentro da palavra. E aí você começou a buscar ali pra poder ter a liberação do celular. E aí nasceu esse projeto do Menino da Laje, né? Sim, porque quando eu conversava com a minha pastora, eu sempre conversei muito com ela. Todos os assuntos, dúvidas que eu tinha de jovem e adolescente, a gente pergunta mesmo. Então eu sempre falava com ela. Aí ela falava assim, filho, para você ter uma experiência diferente, você tem que estar em um lugar que nem todo mundo tá. Você tem que estar no oculto, né? Mateus 6, Mateus 6,6, né? Isso aí, então, isso aí. Então, secreto. E aí eu comecei a enxergar lá em casa. Pô, qual o lugar que é mais tranquilo pra mim? Aí eu olhava pra sala, tinha alguém mexendo na televisão lá, vendo televisão. Olha pro quarto, minhas irmãs estavam no quarto, mexendo no computador. Então a minha casa em si, na parte de baixo, ela era barulhenta. Então eu falei, pô, vou caçar. Quando eu subi lá pra laje, meu amigo, eu falei, é aqui, meu parceiro. Comecei a ler lá em cima, fazer tudo lá em cima. E comecei a gravar também. Aí acabou que, graças a Deus, né, eu tive uma virada de chave, né, porque não foi, tipo, eu comecei a gravar vídeo na laje e os vídeos subiram rápido. Teve um propósito por trás, sabe? Eu lembro que no ano passado, os meus pastores receberam um desafio de ter que ir para Israel. Só que, pô, na nossa condição e na nossa realidade, olhar para isso é algo impossível. Mas a gente se apegou à palavra. E eu tava trabalhando numa empresa de acrílico. E aí receberam esse desafio. E aí o acordo era o seguinte, tipo assim, para aqueles que queriam fazer parte e levar os pastores. Eu trabalhava de 8 da manhã às 5 da tarde. E o que passava das 5, que era meio que uma hora extra, era doado para eles. Então a gente começou a fazer isso todo dia, eu, minha mãe, né? Aí minhas irmãs colavam em casa. A maioria das pessoas chegou a participar, alguns pararam, mas de certa forma cada um ajudou. E quando eu senti esse desejo no coração de ajudar mesmo, investir, foi onde Deus fez as coisas acontecer. Entendeu? Eu comecei a trabalhar lá e tal, ajudar, não, e ficava até tarde, acordava cedo, ficava até tarde, e estudava também. Então, isso tudo fez parte de um propósito, sabe? E enquanto eu tava ajudando lá nos meus pastores, Deus tava crescendo os vídeos. E eu não tava postando direto, eu postava às vezes um dia sim, um dia não. E quando eu olhava o resultado assim, caraca, eu ia pra escola de manhã, chegava meio-dia, gravava os vídeos, gravava um vídeo, né? Porque 1 hora eu tinha que estar no trabalho. Então, aquela parada de 1 horinha ali era o que eu fazia rápido. Eu subia pra lá de varado, gravava um vídeo, porque meu celular não tinha memória. Então eu tinha que gravar pra postar outro, eu tinha que apagar aquele que eu fiz, né? E aí, sei muito bem como é isso. Cara, pô, é difícil. E aí eu comecei a fazer isso, meu celular não aguentava. Aí eu descia, comia, tomava banho e ia pra empresa. Quando dava 5 horas, eu editava o vídeo, que era a hora que dava. Editava o vídeo, postava, e aí ficava trabalhando e tal. Quando eu olhava o resultado, tava. E assim, dentro desse cenário que você aprendeu ali, tendo experiências, tem alguma experiência ímpar que você te impactou assim, poxa, isso é que eu preciso contar para que as pessoas possam viver experiências também? Cara, as pessoas, elas hoje em dia, para buscar a Deus, elas entendem que ela precisa estar num ambiente perfeito.
Mas você não precisa estar no ambiente perfeito. Porque quem faz o ambiente é Deus. Sim. Entende? Basta você encontrar o lugar. Você quer que Deus fale contigo no banheiro tomando banho, cara. Ele vai falar contigo ali, entende? Então, tipo assim, num cenário que eu, olhando humanamente pra ali, eu falo, pô, não vai falar comigo aqui, né? Eu acho que teria que estar num quartinho mais arrumado, um quarto fechado. Não, cara. Deus fala em qualquer lugar. Então, as pessoas não podem se limitar por isso. Se eu pudesse deixar algo para as pessoas, né? Falar isso, entendeu? Cara, independente do lugar que você esteja, Deus vai falar contigo. Entende? É só você tomar essa iniciativa. Fala, não, eu vou abrir meu coração para Deus entrar. Independente do lugar. Eu falando de lugar, né? Você falou de lugar e no início você falou sobre mudança, né? Que você morava na Pavuna e sua mãe bateu o pé que tinha que ir pra Santa Cruz, né? E vocês foram. Não tava no plano. Mas Deus tem um plano, né? Sempre tem um plano que está além da nossa visão. Sim. E eu tava dirigindo domingo, fui pegar meu filho, aí... De repente, Deus conversando comigo, porque eu também me mudei recentemente, porque minha mulher bateu o pé. Eita! Tinha que ir pro Cidade Jardim, porque era melhor para as crianças e tal, não sei o que tinha mais coisa de criança, e eu morava em casa, né? Sim. Aí, falei, vambora. Deus ainda mandou, falou né? que tinha que ir, né? A gente recebeu uma revelação que era para ir na igreja, numa igreja que a gente foi a primeira vez na época. Aí eu falei, então vamos, Deus mandou, vamos. Aí eu tava dirigindo, aí Deus falou comigo assim, me levou até... 1 Coríntios 6,19. Aí Deus falou, você é templo do Espírito Santo, né? Eita. Nós somos templo do Espírito Santo. Eu falei, exatamente. Aí Deus começou a ministrar no meu coração e falou assim, você pode até viver em vários lugares. Pode ter várias moradas. Só que, mesmo que você viva em vários lugares, você é apenas uma morada para um só morador. Uau. Se esse morador não for o único morador da sua morada, você não vive em nenhum lugar. Verdade. Então, eu queria te perguntar, baseado nessa revelação que eu tive com Deus ali naquele momento, ele me mostrou, ele desenhou isso, né? Você falando de mudança, né? Que foi para lá, foi para cá. E eu queria que você me descrevesse o que você considera ser templo do Espírito Santo, ser casa do Senhor. O que eu considero ser casa do Senhor? Eu acredito que é um papel importante, né, para nós, porque quando nós somos templos do Senhor, a gente está deixando com que Ele seja o centro das atenções, o principal, o homem que controla tudo isso. Igual um exemplo, você tem uma casa, tem sua esposa, você é o sacerdote. Então, quando nós somos templos do Espírito Santo, nós temos que deixar com que o sacerdote, o Senhor, ele faça o papel. E isso significa você estar em dia, né, cuidar do seu corpo, ler a palavra, fazer o seu devocional, porque aí sim você vai tendo intimidade e a casa vai ficando limpa. Ah, Matheus, mas limpa em qual sentido? Limpa exteriormente, cara. Interiormente, no caso. Porque quando a gente está bem interiormente, a gente está bem exteriormente. Sabe? Pra gente liberar algo bom, a gente tem que ter algo bom aqui dentro. Então a gente tem que limpar nossa casa todo dia, né? Ter aquele tempo, sabe? De cuidado nosso, ler a palavra, falar com Deus. Exatamente. Isso é muito importante. Falou de limpar a casa, né? Eu tava vendo uma mensagem um dia desses que não lembro quem foi que falou, mas eu gravei a mensagem. Ele falou assim, quando você compra um carro, você pega um dia muito chuvoso, você passa na lama, o carro fica todo sujo. Uhum. Você joga ele fora ou você lava ele no dia seguinte e usa de novo? Lava ele, isso. Então, é exatamente. Quando a gente se suja, a gente precisa procurar nos lavar. Sim. Para Deus poder nos usar novamente. E a única pessoa que pode lavar isso é Ele. Exatamente. Então, é como se a gente fosse um veículo de transporte do Senhor. É o nosso piloto. Exatamente. Ele é o nosso piloto. Tem hora que a gente quer tomar a direção dele, né? Não, tá aqui, deixa eu E aí a gente bate com o carro. Se perde, dá ruim, dá problema. Então, assim, é exatamente isso. Aí ele pega e nos lava quando a gente
se permite ser lavado. Se permite ser lavado. Né? Sim. Foi exatamente o que você falou. Então, é exatamente isso. A gente precisa, todos os dias, cuidar do nosso corpo para que a gente possa adorar o Senhor com ele, né? E a gente precisa lavar como se a gente estivesse lavando, arrumando a nossa casa. Exatamente. Né? E eu uso às vezes eu falo muito que quando algum amigo chega pra mim e fala assim, cara, minha vida tá uma bagunça. Aí eu falo, calma aí, como assim? Não, porque tá tudo dando errado isso, tá acontecendo isso. Eu falo, cara, calma aí, você arrumou sua cama hoje? Meu irmão, o cara quebrou ele. Fala, o que isso tem a ver? Falo, tem tudo a ver. Você arrumou a sua cama hoje quando saiu de casa? Não. Não. Falei, não, se tu não arruma nem a cama que você dorme, como é que tu quer que as coisas na rua dê certo? Primeiro você arruma a cama que você dorme, depois você arruma o seu quarto isso aí. E vai arrumando. É de dentro pra fora. De dentro pra fora, exatamente. Não tem como você querer que as coisas de fora deem certo se as de dentro estão todas desarrumadas. Entendeu? É exatamente. Eu vi até uma vez uma frase assim de um garoto, né? Como você quer que Deus te leve às nações se você não cumpre nem com as coisas de casa? Tipo assim, porque ir às nações, você vai pisar em vários lugares, vai pisar em vários ambientes. Entende? Então você tem que se comportar como uma pessoa. Sabe? Entendeu? Se você sujou, você lava, arruma. Entende? Então isso aí faz muito sentido. O que você acha disso, mãe? Eu acho que realmente precisa se lavar, né? Sujou, se lava. Se você quer... É necessário, né? Sujou, se lava, se quer chegar às nações. Precisa se corrigir antes pra poder chegar. Porque se você não consegue fazer aqui, como é que você vai fazer lá? Exatamente. E assim, olhando aqui a gente que tá conversando assim um pouco, você falou que teve que sair de um lugar pra ir pra outro. Adaptação, mudança. Dentro dessas mudanças que houve, né? Porque a sua mãe teve uma direção de Deus. Eu preciso ir. Eu tenho que ir, e a casa toda teve que ir, todo mundo teve que mudar. Todo mundo teve que ir junto. Se adaptar em um novo lugar, conhecer novas pessoas. Assim, dentro disso tudo aí, você tem algum testemunho, alguma coisa assim que Deus mudou na vida de vocês? Ou que deu um up, tipo, tava no baixo, a gente deu mudança de vida. Então, dentro desse cenário, alguma coisa mudou? Algum testemunho mudou, de Deus? Não só na nossa vida, mas até na vida daqueles que foram. Né? Não foi tanto também, né? Mas tipo, só minha família são 6 pessoas, né? Eu tenho 3 irmãs, minha mãe, meu pai e eu. Então, a gente foi com 6, meu pastor e a pastora, né? 8 e mais 2, Raiane e Renato. Então foram 10 pessoas de lá da Pavuna pra Santa Cruz da Serra. Então, todos nós não tinha casa própria. Lá em Santa Cruz da Serra não tinha casa própria. Viviam de aluguel, entende? Os pastores... Mais difícil ainda, porque eles tiveram que alugar também a igreja, o templo. Foi bem radical, né? Foi muito radical, porque a gente não tinha uma segurança de tipo assim, não, tem um emprego que vai me sustentar, vai ficar tranquilo, não, cara. Era difícil. Meu pai trabalhando de camelô, minha mãe, na época, acho que minha mãe tava trabalhando, não. Minha mãe tava trabalhando, meu pai, na época. Minha mãe não tava trabalhando, não. Então, foi... Assim, uma parada que foi Deus mesmo, mano. Ele falando assim me lembrou de Abraão, né? Abraão, sai da sua terra, da sua parentela e vai pra uma terra que eu te mostrarei, entende? A única diferença da gente pra Abraão é que Abraão, Deus não mostrou a terra de cara, né? Deus falou, não, só vai. Deixa, eu vou te mostrar no caminho, entende? Ele fez uma promessa, né, pra Abraão. Fez uma promessa. E Abraão creu nessa promessa. Ele creu numa promessa que Deus nem tinha falado que era. Tipo assim, Deus não chegou pra ele e falou, Abraão, sai da tua terra e vai pra Canaã. Não, Abraão, sai da tua terra e vai pra terra que eu te mostrarei. Vai me mostrar aqui quando, Senhor? Não, estiver no meio do caminho eu te falo. Então a gente, aí a gente saiu de lá, não tinha casa própria. E foi aos poucos, Deus foi abençoando, Deus abençoou os pastores. Aí meus pastores conseguiram comprar uma casa lá, bonita. Né? A igreja passou a ser na casa que eles compraram. Olha que loucura. Deixa eu te fazer uma pergunta que tá me incomodando aqui. A sua mãe, ela falou o porquê que ela queria ir pra lá? Porque eu vejo a tua mãe como um instrumento aí muito poderoso na mão de Deus. A minha mãe, ela nunca chegou a falar. Ela não revelou, ela só falou Ela nunca falou o porquê. Eu não sei, nunca cheguei a perguntar. De repente Deus deu a direção pra ela. Não, eu sei que, tipo assim, que ela gostava muito da minha pastora, sabe? Então... Porque, assim,
eu vou chegar nessa pergunta que eu fiz aí, o porquê que eu fiz essa pergunta. Ela colocou na cabeça que tinha que ir, mas ela não tinha nem emprego. Isso. Mas ela foi. Sim. Ela creu em alguma coisa, ela não revelou, mas foi. Só que quando chegou lá, ela falou, só vai mexer no telefone se ler a palavra. Se fizer um estudo da palavra e colocar na geladeira. Na verdade, tudo já estava alinhado ali, né? Cara, ela foi muito usada por Deus. Foi, poxa. Ela foi muito instrumento de Deus. Aí você começou a criar interesse pela Bíblia. Comecei a entender de outra forma e disso veio os vídeos. Começou a se relacionar com Deus. O Pai, Sim. Com Deus. E ali você começou a desenvolver. Isso. E hoje Deus está fazendo. Tá, graças a Deus. Entendeu? Então, assim, ela teve uma conversa no secreto, ela foi instrumento. É verdade. Só que ainda ela não revelou. Ela não revelou, tem mais coisa pra acontecer que ela tá sendo usada. É isso aí. Entendeu? Então, assim, depois você com um jeitinho chega lá. Mãe, vem falar cá, com ela. Mãe, vem cá, mãe. Responde a pergunta aqui. Aí. De repente ela já sabe até o que vai acontecer lá na frente. É verdade. Minha mãe é bênção, cara. Minha mãe sempre tem aquele pé, né? Pé firme ali, falar, não tem que fazer, tem que buscar. Ela participa do Ministério de Louvor. Minha mãe é líder do Ministério de Louvor. Então, todos nós lá em casa já somos adoradores, né? Sim. Minha irmã dança, a minha outra irmã canta, a minha outra irmã é tia da salinha, eu sou baterista, meu pai toca violão, minha mãe toca violão, meu pai canta. Então, tipo assim, eu costumo até dizer que meus pastores, eles foram enviados para Santa Cruz da Serra com o Ministério de Louvor já pronto. Então, tipo assim, e só a minha casa, a minha família já enchia a igreja. A igreja pronta, não tinha ninguém no culto, não. Minha família tava lá, 10 membros já começou o ministério, né? Com 10 membros. Isso aí. Então... E hoje tem quantos membros lá na igreja? Hoje, caraca, de cor assim, eu não sei. Mas deve ter uns 20 membros, uns 30 membros. Ela é grande ou pequena, média? É média. Ela é média. Ela era bem pequena, já aumentou bastante. Tem alguém na família de vocês com cargo eclesiástico? O quê? Cargo eclesiástico? Não. Ainda não. Ainda não. Mas vai chegar, a unção vai chegar, se Deus quiser. Eu creio. A sua mãe já tá ciente. Já? Meu irmão, e o que você enxerga pro seu ministério hoje? O que eu enxergo pro meu ministério? No momento que você tá vivendo, o que você enxerga pro seu ministério? Eu acredito que, cara, Deus ele tá me preparando ainda, né? Porque, tipo assim, hoje eu tô na internet e de certa forma eu gravo vídeos, né? Falo da palavra e alcanço algumas pessoas, mas ainda, sabe, o chamado não é aqui ainda. Eu acredito que tem muita coisa ainda pra Deus revelar. Então Deus ele tá me preparando ainda pra algo muito maior. Porque eu creio que, cara, eu não sou daqui. Entendeu? Primeiro que nós não somos daqui. Nós não pertencemos a esse mundo. Nós somos do céu. Porém, enquanto a gente estiver na terra, a gente tem que fazer o trabalho. Então, eu sei que Deus ele vai me levar a muitos lugares ainda. Entende? Sim, eu vou sentar. Ele prometeu o melhor dessa terra. Ele prometeu o melhor dessa terra. Eu vou sentar em mesas, de reis, sabe? Palácios. Cara, entendeu? E pregar pra eles mesmo, eles serem transformados, a vida deles mudar. É isso que eu enxergo, entende? E crescer ministerialmente. Eu enxergo exatamente isso. A gente que olha com um olhar espiritual, né? Quando a gente ouve certas coisas que dizem respeito à espiritualidade, às coisas de Deus, a gente já recebe uma testificação. E Deus testificou isso. Por isso que eu estou te perguntando exatamente sobre a sua igreja, sobre o cargo eclesiástico, sobre quantos membros. Porque Deus, quando ele me mostra, assim, Deus me mostra uma multidão. Amém. Deus me mostra uma multidão, só que ele manda dizer que não é para você tratar essa multidão como seguidores apenas, mas você se aperfeiçoar para torná-los discípulos. Isso. Tá entendendo? Aham. Porque Deus, no teu sorriso, ele coloca uma unção de alegria no coração de muita gente que precisa desse sopro de felicidade. Você tá entendendo? Sim. Então, assim, Deus ele te colocou nesses vídeos com um propósito. Sim. Que era de levar a alegria do Espírito. Tem muitas alegrias por aí que as pessoas levam.
Só que Deus, ele manda você levar a alegria do Espírito. O que é a alegria do Espírito? É a alegria do Senhor, que gera força. Porque a alegria do Espírito é uma alegria que traz força. Sim. É uma alegria que faz com que a pessoa se levante. Ela não só vai sorrir, mas ela vai se levantar. Você está entendendo? Esse é o propósito. Né? Esse é o propósito de Deus. Por isso que Deus, ele tá te dando primeiro um relacionamento junto com uma experiência com ele, para que você consiga identificar quando você gerar força em alguém que está próximo. Sim. Porque às vezes você tá fazendo ali o vídeo, mas tu não tá vendo quem tá do outro lado. Mas tem muita gente que tá próximo. Que você não percebe, mas que você leva força. Sim. Então, quando você começar a perceber, aí você vai ajudar mais ainda aquela pessoa. Tá entendendo? Verdade. Então, assim, o propósito de Deus na sua vida, ele começa desse jeito. Entendeu? Nas coisas simples, né? Exatamente. Começa a identificar, começa a perceber nos mínimos detalhes. Sim. Os detalhes, né, cara? Os detalhes que fazem diferença. Exatamente. É uma pessoa que observa as coisas, uma pessoa que sabe a hora que fala, uma pessoa que sabe a hora que você tem que tomar atitude. Então, eu peço muito a Deus, né, discernimento, sabedoria, que dá de graça, não dá, tem que pedir. Verdade. Então, tem que ser, porque uma pessoa que tem um discernimento bom, ela consegue aconselhar da maneira certa. Quantos anos você tem hoje? Hoje eu tenho 19. Você jogou bola? Você fez algum esporte? Já joguei bola. Teve o sonho de ser Tive jogador? o sonho de ser jogador. Treinei já fiz teste em alguns clubes, mas esse não era o chamado que Deus tinha pra minha vida, né? Acredito eu que sim. Até porque quando a internet começou a dar uma virada de chave, eu já me alertei, né? Falei, poxa, peraí, né? Eu acho que não era futebol, não. Eu cheguei a jogar também. Hoje eu empresario alguns jogadores. Legal. Mas Deus também me tirou desse meio aí, me desse trouxe pra cá. Foco, né? Fui entender muito depois. Mas a gente nunca entende no começo, cara. A gente nunca entende no começo, porque no começo a nossa mente é limitada. Exatamente. Através dos processos, Deus vai ampliando a nossa mente. Entende? Quando você vai caminhando, Deus vai ampliando sua mente. Você vai, caraca, era assim, entendi. Mas também jogou bola. Joguei, com certeza. Joguei mesmo. Sério? Joguei. Que isso, jogador, ó. Joguei bastante bola. Na verdade, jogava futsal, né? Era futsal. Futsal é bom. Jogo bastante tempo. Sério? Participei de escolinha e tudo. Legal. Jogou até quantos anos? Acho que até uns 14, 15 anos. Eu joguei até a pandemia. A pandemia parou. Bem recente. Eu tava treinando bastante, pô, tava focado. Jogou em qual clube? Jogou em um clube famoso? Eu joguei... Não cheguei a tipo assim, formação, não. Peguei teste, entendeu? Ia num Duque de Caxias, aí joguei contra o Xerém. Eu jogava na Inter de Milão, escolinha da Inter de Milão que tinha lá. Aí eu jogava lá e jogava com alguns clubes maneiro, entendeu? Passava só que, tipo assim, a questão é que futebol hoje em dia, cara, você tem que ter dinheiro, né? Você tem que ter uma condição, ou tem que ter alguém lá dentro que tenha nome, porque o que barrava a gente era sempre a questão financeira. Sair de casa pra ir. Ainda mais no Brasil, né? Ainda mais no Brasil. Ter um jeitinho pra tudo, pra essas coisas. Mas vamos voltar aqui ao que interessa, né? Só foi pra descontrair. Só pra descontrair. Descontrair um pouquinho. Deixa eu te perguntar, fala um pouquinho dos teus vídeos que viralizaram. Os meus vídeos que viralizaram? Uns 3 aí que bombou aí. Que... Cara, eu tenho um conteúdo que é o Jornal Bíblico, que é que ele fala da história de Pedro, quando Pedro corta a orelha do soldado, né? Aí eu apresento... Olá, muito boa tarde pra você que assiste o JB. Aqui é meio-dia, horário de Jerusalém. Já falava de Jerusalém. E às vezes o horário de Jerusalém era 5 da tarde, mas tava lá meio-dia. Fala, meu nosso jornalista Edivaldo foi lá e entrevistou. Aí o Edivaldo saía de um lugar onde ninguém imaginava. Saía da mala do carro, saía de... Esse que viralizou foi de trás do coqueiro. Ele sai de trás do coqueiro, e essa daqui é a arma do local. Ele tá com a faca na mão, grandona. Aí vem Pedro. Ah, meu irmão. Tava tranquilão lá no jardim, né? Eu e os discípulos, Jesus. Do nada o soldado veio e começou a agarrar Jesus. Falei, não vai agarrar não. Tá todo mestre? Tô com ele, o cara tá aqui do meu lado, meu irmão. Tô sendo abençoado, vai agarrar o mestre. Aí ele vai, corta a orelha do soldado. E ali foi a primeira cirurgia plástica que teve, né? Se você analisar, porque o cara cortou a orelha, Jesus pega e coloca no lugar. Eu fico imaginando a reação do cara. Fala,
Ué, gente, não tava ouvindo, agora ouvi de novo, o que aconteceu? Tu vê que no filme, se você analisar aquele filme A Paixão de Cristo, sim, tu vê que o soldado fica assim, ó. Ele estagnou, cara, ele paralisou. Tu vê que ele não voltou nem a fazer a função dele, ele nem voltou a trabalhar. Ele falou, vou pra casa, vou tirar férias mesmo. Que já acabei de receber um milagre aqui, fenomenal. Então esse vídeo foi sinistro também, que eu gravei. E tem um recentemente da história de Daniel, cara. Porque se tu analisar a história de Daniel, quando ele chega na Babilônia, ele já chega mandando, não sei se você já reparou. Sim. Que ele chega lá, os caras, não, então a nossa doutrina é essa, tem que comer, né, carne, tem que comer as iguarias do rei, tudo que o rei mandar, ele falou, não vou comer não, bota legume pra mim aí, comer legume mesmo saudável. Aí chega o cara que trabalhava pra ele, se eu não me engano é Aspenaz, achou, você tá ficando doido? Tá ficando doido? O moleque come carne aqui, os caras tão ficando fortinhos, se tu comer legume tu vai emagrecer, cara, vai ficar, pô, um palito, ele não faz um teste. Ousado, né, cara? Faz o teste aí, 10 dias. Vamos ver. E ele ficou mais forte e mais bonito. Tu vê que depois o alimento mudou. Aí os caras começaram a comer só legume mesmo. Cara, através de Daniel. Mas Daniel, ele mudou o ambiente que ele tava, sabe? Ele mudou de lugar, mas não mudou de propósito. Daniel saiu do lugar que ele tava, que ele morava em um lugar. Foi pra Babilônia, mas lá ele fez a diferença, pô. Entende? É isso que o Senhor espera de nós. É isso que o Senhor espera de nós. Fala, filho, eu tô te tirando de um lugar, te levando para outro. Mas por mais que você vá para outro lugar e tenha só pessoas que fazem coisa errada, pessoas que fazem coisas que são totalmente diferentes daquilo que você vive, você que vai mudar o ambiente. Eu lembro que quando eu tava na escola, eu ficava muito me questionando. Eu falava assim, pô, eu não consigo entender a palavra. Eu não consigo prestar atenção em lugar barulhento. Aí Deus, mas eu já te entreguei o lugar para tu treinar. Eu falo, onde? Na escola? A escola não é um lugar barulhento? Ainda mais quando tá no refeitório? Então, eu já te entreguei o lugar, basta você treinar. Eu falei, caraca, eu comecei a treinar na escola. Aí ia mais cedo, né? Porque dava café da manhã, então tinha que comer café da manhã. Sabe? Crente come pouco. Aí eu ia lá, ia pro refeitório, aquele barulho, e aí eu lia. Cara, demorou umas 2 semanas pra me entender o que eu tava lendo. O primeiro capítulo ainda. Mas depois eu comecei a entender, que eu comecei a prestar atenção. Mas isso foi me forjando, entendeu? É aquilo, quando você faz algo repetidamente, você fica bom naquilo. Então, foi isso treinamento. Treinamento. Então, quando eu falei pra Deus, eu quero entender e prestar atenção na palavra, independente do barulho. Aí ele, então, começa a treinar. Aí comecei. E aí? Bom. Então, Daniel fez basicamente isso, mudou. Foi a história, né, de Babilônia. E eu, falando disso, eu estava no outro dia, né, que a gente é instrumento de Deus em qualquer lugar. A gente tem que entender que quando a gente chega, o ambiente tem que ser um ambiente diferente. Tem que ser diferente. Se não for, tu tá fazendo algo errado. Um dia o meu compadre, ele me chamou pra ir na casa, assim, de outro casal de amigos nossos, né, com meu filho, tinha um filhinho bebê também. Aí tava tendo um churrasco e ia ter jogo do Flamengo. Ih, coisa boa. Aí tô lá e tal, com as crianças brincando. Aí, daqui a pouco começou o jogo do Flamengo. Aí o Flamengo, não sei o que aconteceu lá, aí o amigo chegou e ele ia xingar o jogador, ele, vai pra casa, pelo amor... Pastor, dá licença, deixa eu ver o jogo aqui. Respeitou na hora. Ele olhou pra mim, ele engoliu o palavrão e... vai pra casa, por favor, calma. Vai brincar de boneca. Falou assim, brincou e tal. Aí ele, pô, pastor, dá licença aí, deixa eu ver o jogo aqui. Mas isso é muito bom, cara. Assim, acontece comigo também. Isso, né? Aí depois eu conversando com meu compadre, aí ele falou assim pra mim, poxa, pastor, cara, é muito bom como, assim, o senhor respeita, né, todo mundo, tá no ambiente, você fica ali na sua e tal, não fica questionando, não fica julgando ninguém, mas só que as pessoas te respeitam. Aí ele falou, pô, eu tava aqui e de repente o Emerson falou assim, caraca, o pastor tá vindo, né? Só que, pô, será que tem problema eu beber na frente dele e tal? Pô, o que ele bebe aí? Ele bebe o quê? Ele bebe refrigerante? E aí, cara, vem aí, oferece pra ele a Coca-Cola, não sei se ele bebe Coca-Cola, tem suco ali, tem água com gás. Tipo assim, todo preocupado. Sim. Aí, é isso que Deus, ele espera de nós. Porque... quando a gente chega no ambiente, o ambiente não pode ser o mesmo. Jamais. Quando Jesus chegava em qualquer lugar, o ambiente mudava. Entendeu? E a gente é discípulo dele. Sim. Então a gente tem que fazer com que o ambiente também tenha uma transformação, uma mudança. Entendeu? Então assim, tem muita gente
que quer ir aonde não é chamado e quer viver conforme o local. A pessoa, ela se iguala. Exatamente. Então, assim, você acaba sendo apenas mais um. Sim. E aquilo faz com que você se perca. Sim. E as outras pessoas não se achem. É isso. Entendeu? Então, quando a gente entende que a gente precisa, primeiro, ser instrumento, a gente entende que a gente precisa ser enviado. É isso. O instrumento, ele é enviado. Com certeza. Ele é enviado, ele é chamado para aquele local. E quando ele chega, ele entende que ele precisa ser ele ali. E se ele é discípulo de Cristo, ele será um discípulo de Cristo ali. Um mini Cristo. Então ele vai mudar o cenário. Vai. Entendeu? Agora, quando ele se acostuma com o cenário, é porque ele não foi chamado. Ele se ofereceu para estar ali. Né? As pessoas precisam sentir vontade de estar perto da gente. Sim, com certeza. Né? Porque isso gera mudança. Isso faz com que elas se sintam melhores. Então é esse exemplo, né, que a gente tem que seguir. Sim, Daniel. A gente é chamado para fazer a diferença aonde a gente estiver. Romanos 12:2, né, mano? Não se conforme com o mundo, mas transforme através da renovação da mente. Quando você tem uma mente transformada por Cristo, você transforma a mente daqueles que não conhecem a Cristo. Entende? Eu, quando comecei ali na escola, eu ia pra biblioteca, que era o lugar mais cheio, né? Basicamente. Aí, teve um dia que eu tava lendo assim, e aí eu... nada, normal, só que tinha uma mesa do outro lado, que tinha uma galera, tipo umas 8 pessoas por aí, conversando, e eu sozinho aqui lendo. Aí, do nada, chegou um garoto, e tipo, fez uma pergunta. Falei, pô, e aquele negócio lá de Noé lá? Como é que foi? Que ele tava falando, ele fez uma pergunta meio, assim, difícil de responder, sim. Mas, graças a Deus, tava bem. E, tipo, aquilo ali também mexeu comigo, sabe? Ele falou assim, pô, Deus, ele fala pra Noé construir a arca, certo? Aí eu, certo. Aí ele. E fala que o pico mais alto foi, né, ultrapassou a água. Então... quer dizer que, tipo assim, vamos dar uma suposição. Hoje, o Monte Everest, pra você ir lá em cima, né? O oxigênio acaba um pouquinho. Então você sofre, nós seres humanos sofrem. Tem pessoa que não aguenta, tem pessoa que morre até meio que na metade do caminho ali. Então, cara, aí ele entrou num ponto sinistro, né? Ele falou, cara, foi uma parada doida, Matheus, me explica. Ele, porque ultrapassou, como é que ele sobreviveu, o oxigênio? Eu falei, mano, Deus estava guardando Noé, cara. Eu falei, quando você segue o propósito que Deus está mandando pra você, você é protegido, cara, a missão te protege, mano. Deus te leva além do seu limite. É isso. A minha pastora, ela tem essa frase com ela, a missão te protege, filho, a missão te protege, vai, segue que a missão te protege. Então foi isso que aconteceu com a vida de Noé. E quando eu comecei a falar isso pra ele, cara, o pessoal lá atrás olhou na hora, aí começou a chegar. E quando eu fui ver, eu já tava falando pra todo mundo ali. E eu, caraca, mano, que doideira. E o que eu falei agora há pouco? A gente tem que mudar o ambiente. Não, que eu via você e vi uma multidão te seguindo. Sim. Foi? E você tava falando ali, enrosca aqui, ó. Aqui, nesse aqui. Esse pretinho aqui da frente, ó. Aqui, ó, olha. Esse daqui da frente. Ah, tá. Isso. Aê, bora. Esse negócio tá querendo me atrapalhar, eu... É assim mesmo, isso aí é seta. Cara, eu gosto muito, Matheus, eu falando com você aqui, como você tem um perfil parecido com o do Eliel, né? Que também é muito carismático e faz uns vídeos bacanas. E eu falei isso aqui, né, Mike? A gente falou isso pra ele. É um menino que conhece a palavra. Sim. Que você... Eu gosto disso. Leva o evangelho, na distração assim, sabe? Com a leveza que vocês levam, mas que entenda da palavra. Sim. Principalmente vocês que são jovens, entendeu? Que estão começando o ministério agora. Vocês precisam se firmar na palavra. Porque a única coisa que rompe
fronteiras, que rompe barreiras, que salva, cura e liberta, é a palavra. Sim, mano. Tudo vai passar. Com certeza. A palavra vai permanecer. Então ela tem que estar guardada. Ela tem que estar gravada no nosso coração. Eu costumo dizer que a melhor Bíblia é aquela que está no coração. Não no livro. E, né? Cara, eu ouço até uma frase do André Fernandes. Ele fala que a Bíblia, ela é mais atualizada do que o jornal do dia, sabe? Sim, porque se todo dia você lê a palavra, você tem novidade, mano. Deus fala contigo de uma forma diferente. Exatamente. Sim, então, eu tava lendo hoje, antes de vir pra cá, Coríntios, quando fala que Paulo, ele chega pra aquela a igreja que tava ali, ele falou, por que vocês estão falando que vocês são enviados por causa de mim? Ou por causa do outro? Não, cara, eu não quero ser exaltado por isso não, mano. É Cristo. Entende? É Jesus. Ele até fala assim, se eu tivesse batizado vocês, Deus me livre. Vocês iam falar que é por causa de mim. Entende? Então Paulo, ele tava mostrando o verdadeiro valor ali. Ele falou, cara, não sou eu. É Cristo, mano. Sabe? É isso que eu vivo hoje. Eu sei que onde eu tô, é Deus que colocou, mano. Porque tu vê, tipo assim, eu já ouvi até um comentário assim, nossa, você só cresce porque você fala de Jesus. Eu falo, glória a Deus, que é pra mim perceber que eu só tô ali por causa dele. No caminho certo. Pô. Uma vez um amigo meu, graças a Deus hoje, de tanto eu falar, né, ele se batizou há pouco tempo, ele tava lá em casa, né, tava fazendo churrasco lá em casa, aí ele tava falando, ele sempre vinha pedir conselhos pra mim, e eu sempre usava um exemplo de Jesus. Aí chegou nesse dia aí, tava eu e ele, um amigo conversando, aí ele falou assim, não sei o que ele começou a conversar, eu falei, cara, porque Jesus, ele, pô, tu só fala de Jesus, cara. Pô, todas as vezes que for te pedir conselho, tu fala de Jesus assim mesmo. Eu falei, cara, porque eu não tenho um bom conselho pra te dar. É o que você tem pra oferecer, Jesus. Caraca. Entendeu? Isso é... O melhor conselho vem daquele que eu sigo. É isso, pô. Entendeu? O meu discipulador é ele. Que me preenche. Então eu preciso te aconselhar naquilo que eu sigo, naquilo que eu você tenho como base. Então a minha base é ele, é Cristo. Se você não está preparado para entender, um dia você vai estar. Só que hoje eu não posso te dar um conselho. Se eu te der um conselho olhando pela minha ótica, pelo meu campo visual, eu tô te dando não te dando um conselho 100% correto. Pô, eu tô te falando o que eu penso. Sim. O que eu tiro como exemplo. Isso aí. É a minha análise. Agora, quando eu falo que é Jesus, quando eu falo que é a palavra, quando eu falo que é o Criador, eu tô te dando a certeza. Eu não tô te dando margem de erro, irmão. É isso, mano. Porque eu não tô me colocando à frente de ninguém. Eu tô colocando aquilo que ele diz. Entendeu? E quando a gente começa a analisar as coisas, a gente tira as nossas conclusões, a nossa conclusão nem sempre vai estar certa. Com certeza, pô. Você tem o teu ponto de vista, o Michael tem o dele, eu tenho o meu. É isso. Não necessariamente o meu tá certo e o dele tá errado, o seu tá errado. Não. O teu pode estar certo, o meu pode estar errado. Enfim. Cada um tem... É a nossa analogia. Agora, quando a gente coloca aquilo que Cristo nos ensinou, aquilo que a palavra vai dizer, meu irmão, tá escrito. Acabou. O povo perece por falta de conhecimento. Conhecimento, é isso aí. Né? Tá escrito, irmão, vai ler. Isso vai aí. Vai lá, busca lá. Já vi muito isso. A pessoa, então não fala comigo, tu lê a palavra? Meu irmão, tá ali, cara. Deus através da boca mas aí Deus só vai falar comigo se eu ler a palavra. Cara, a palavra, mano, não tem como. É a boca de Deus. Nem eu consigo expressar. Aí eu falei pra ele, irmão, eu vou falar pra você uma coisa. Vou falar como Paulo falou, como você estava falando. Agora já não vivo mais eu. Cristo vive em mim. Cristo vive em mim, é tudo sobre ele, é tudo pra ele. Esquece. Esquece, verdade. É isso aí. A gente já tá caminhando pro finalzinho, né? Não, ainda tem mais um pouquinho. Não? Pode falar, mano. Mas tá acabando acabar rápido, tá querendo acabar rápido ele. Não, porque quando a gente vai se envolvendo, é verdade. Ver, já passa rápido. Fala de Jesus. Mas do Criador, melhor coisa que Mateus, apresenta um pouco do Menino da Laje. Eu vou apresentar. Apresenta pro povo. Faz uma apresentação aí. Sobre o Menino da Laje, pra que as pessoas te conheçam mais, entendeu? Então, né? Pra quem não me conhece. Pra quem não me conhece, muito prazer. Me chamo Matheus da Silva,
né? Sou conhecido como o Menino da Laje. Acho que se você já chegou até aqui, você já entendeu um pouco da história do porquê Menino da Laje, né? Comecei a gravar meus vídeos na internet, lá em cima da laje de casa, graças a Deus. E tá fluindo, entende? E o meu propósito é fazer você rir através da palavra, fazer você entender aquilo que Deus tem pra sua vida, fazer você entender como são as histórias, como surgiu. E, cara, vem, tá curioso? Vai lá no Instagram, que você vai ver. Vai ser maravilha. Fala teu arroba. Meu arroba é Matheus da Silva, OFC, _. É bênção, hein? É uma bênção de uma forma leve, suave, como Jesus promete. Com um sorriso no rosto. Não perca. Matheus, como o Michael tá querendo acelerar, mas... tá querendo acabar rapidinho. Eu não tô acelerando nada. Deixa eu te fazer uma pergunta. A gente tava falando aqui agora, né, sobre Jesus. Me descreve Jesus. Como eu descrevo Jesus? Jesus, ele é o melhor amigo que a gente pode ter, sabe? Porque muitas pessoas, elas, quando recebem esse tipo de pergunta, elas falam que Deus é tudo. Mas, tipo assim, Deus é tudo, de que forma que você vê o tudo? Entende? Porque se Deus é tudo, ele tem que ser primordial nas paradas, entende? Agora, quando você, tipo, eu nomeio Jesus como meu melhor amigo porque eu sempre apresento as coisas pra ele. Oi, tudo bem? Como é que você tá? Sabe, tem uma conversa. Eu tenho um conteúdo que se chama Diálogo com Deus, né? Aí no diálogo eu já começo assim, e aí Deus? Aí então a gente fala, pô, como é que ele fala? Eu falo, cara, intimidade, cara, entende? Óbvio que temos que ter o respeito, mas a intimidade é como eu enxergo Deus. Deus é meu amigo. Tem pessoa que enxerga Deus como um Deus malvado, pô. É um Deus que só quer te obrigar a ir pra igreja. Não é isso, cara. É um Deus que quer realmente caminhar contigo. Porque quem somos falhos somos nós, mano. A gente tá caminhando com Deus, Deus tá aqui. A gente tá indo, recebe os obstáculos, a gente afasta. Mas Deus, ele tá ali. Se você voltar pelo atalho que você... Ele vai tá ali, ó. Ele tá te esperando aí, filho. Eu sempre estive aqui, entende? Então Deus, Jesus, é o meu melhor amigo. Amém. Ele falou do atalho e me lembrou do filho pródigo, né? É o filho pródigo. Caminha, Jesus tá ali. Mas ele decide se afastar. E quando ele volta, Jesus tá ali. E se você analisar no filho pródigo, cara, o pai dele, ele esperou ele da melhor forma possível, sabe? Não sandálias, sabe? Porque tem pessoa que, eu me afastei, eu errei, eu tive uma queda, e Deus não vai me receber da mesma forma, né? Ele vai te receber de uma forma que nem você espera. E de vestes novas. De vestes novas, não, filho. Senhor, mas eu errei, tá. Isso é passado, não é? Quem vai mexer com o passado é a concorrência. A concorrência é que mexe com o passado. Eu só te apresento o futuro, vem. Aí, ó, te apresento... Não olha pra trás. Não olha pra trás. Esquece. Porque se você analisar, a gente, né, ser humano, na maioria das vezes que a gente erra ou cai, é sempre na mesma coisa. Por quê? Porque Satanás não é criativo. Ele sempre volta, sempre puxa você pro lado que você caiu, cara. Sim. Pro seu passado. Ele só lembra o passado. Satanás, ele é acusador, né? É. Ele vai te apontar o dedo sempre. E ele vai querer te punir sempre com o teu passado. Lógico, se você vacilar no presente, aí ele vai usar esse presente no presente e também no futuro. Só que se você já se arrependeu, o presente já se tornou passado. Eu gosto muito da passagem que Jesus vai dizer em Lucas 9:23, que diz, né, aquele que quer me seguir, tome diariamente a sua cruz e siga. Esse tome diariamente a sua cruz, a gente precisa entender que existe uma cruz a ser tomada. E a cruz não... Você não tem como abrir mão da cruz. Se você abre mão da cruz, você abre mão da glória. Eita! Tá entendendo? Então, Jesus, ele fala, quer me seguir? Eu tenho a glória. Ele já tá dizendo, quer me seguir? Tome a sua cruz diariamente. Isso. Porque eu tomei a minha e a sua. É isso aí. Né? E a de todos vocês. A que eu tô te dando ainda leve. É só a sua. Carregue a sua todo dia. É isso. Sabe aí. por quê? Porque se você me segue, uma hora eu vou te dar da glória. Porque a glória tá comigo. É isso aí. Eu já venci por você. Verdade. Né? Então,
Jesus, ele quando veio a primeira vez, a palavra vai dizer que ele veio para tirar, em Hebreus vai dizer que ele veio para tirar o pecado do mundo. Sim. Né? E que ele voltará para nos salvar. Sim. Então primeiro ele fala, olha isso, né? É importante. Primeiro ele fala, tome a sua cruz diariamente, porque eu já tirei o pecado do mundo. É isso aí. Só que se você conseguir sustentar a sua cruz, eu virei te salvar. E você participará da minha glória. Romanos é incrível, né, cara? Acho que é 8:20, fala que onde abundou o pecado, superabundou a graça, sabe? Porque se você analisar a história é assim, cara. Adão, ele errou lá atrás. E aí veio aquela chuva, né? Uma história atrás da outra. Pecado, e faz certo. E pecado, quando Jesus vem, cara, ele mudou o protocolo. Ele fez tudo novo, mano. Eis que tudo se fez novo. Então, caraca, velho. É engraçado, né? Que Jesus, ele nos ensina que, tipo assim, o primeiro homem perdeu no paraíso, né? Ou seja, pecou no paraíso. Pecou no paraíso. E Jesus venceu no deserto. Onde as pessoas mais apedrejaram ele, mais falaram mal. Eu vejo o evangelho, Mateus. Ultimamente Deus tem falado muito comigo, porque a gente tem visto muita coisa, né, acontecendo no mundo. Informação. E muita gente querendo ser mais do que é, né? Sim. Para começar. Além de querer ser mais do que o próximo, além de querer achar que é mais até do que Deus. Né? Tem gente que trabalha na obra, mas nem se relaciona com o dono da obra. É verdade. Entendeu? Então, assim, hoje eu tenho visto que a gente precisa, em primeiro lugar, ter uma identidade, que é Cristo, e a gente precisa tomar a nossa cruz diariamente. Sim. Porque tá dando tudo certo pra mim, eu tô no caminho certo. Meu irmão, se tu não bater de frente com o teu adversário todos os dias, tu tá indo na mesma direção que ele. É isso aí. Se você não é confrontado, se você não passa guerra todo dia, nem que seja a mínima da mínima, cara, tem alguma coisa de errado. Tu vai achando que, não, tô tudo bem, hoje eu tô tranquilo. Vai chegar uma hora que... Israel foi atacado em momento de festa, né? Exatamente. É exatamente isso. Eu tava vendo ontem uma série, né? E ia ter o jogo da França. Aí o pessoal, os ladrões, eles planejaram tudo na hora da final da Copa do jogo da França. Porque o assalto seria na França, né? Então todo mundo ia estar assistindo o jogo. Isso. Entendeu? Todo mundo distraído. Se vocês conversando me fez lembrar da vinda de Cristo, né? A Bíblia vai dizer que ele virá como um ladrão, né? Cara, e vai ser assim, mano. Vai ter gente que vai estar no estádio comemorando, vai ter gente que vai estar em casa jogando, vai ter gente que vai estar na rua trabalhando. Cara, ninguém sabe a hora que é uma loucura, mano. É uma loucura. Às vezes vocês vão... No dia que Jesus voltar, vocês vão estar no podcast, apresentando o podcast. E o cara que vai estar sendo entrevistado, está todo mundo em dia, vai a equipe toda. Eu não quero ficar aqui não, nem que fique só o microfone, mas não do nada dele. Então, deixa eu te fazer uma pergunta. Acabou. Deixa pra perguntar lá no céu. Deixa pra perguntar lá no céu. Ele virar no piscar de olhar. Verdade. É desse jeito, meu irmão. Então, assim, cara, agora de verdade, estamos encerrando. E foi um prazer ter em nosso programa. Tamo junto. Queria pedir a Deus, né, profetizar coisas boas sobre a sua vida, sobre o seu ministério, que você continue sendo, né, dá para perceber que você é um filho obediente, né, e para que a sua vida venha a ser prolongada nessa terra. Não dá ruim, né? Exatamente. E queria também agradecer aos seus pais pela sua educação. Amém. Tá? Queria que Deus viesse realmente abundar a graça sobre a sua vida ainda mais, que você continue levando alegria aos lares, entendeu? Às pessoas, e que principalmente você continue com essa presença de Deus que você carrega, tá bom, meu irmão? Amém, tamo junto. Prazer tê-lo em nosso programa.
Eu também quero agradecer, né, o Matheus, por ter aceitado o nosso convite. Uma honra. Hoje você é o menino da laje, amanhã vai ser o menino da cobertura. E vai continuar fazendo o propósito de Deus, né? Levando continuar alegria. Pé no chão, humilde. Continuar levando alegria. E é isso aí. Que Deus aplane seu ministério, que daqui a pouco tá 330, daqui a pouco tá 1 milhão. Em breve. Aí. Você falou uma parada agora interessante, só pra finalizar aqui. Você falou uma parada interessante agora sobre o menino da laje e o menino da cobertura, né? Aí eu falei, mas sempre manter o pé no chão. Sim. Eu fui num podcast, né? Num amigo meu aí, ele tava falando assim, cara, por que você não tira foto da laje, né? Faz uma xerox, você põe na sua Bíblia. Aí ele, porque quando você estiver lá na Times Square, né? Eu sempre falo isso, todos os países que eu vejo, Paris, Times Square, eu vou gravar uma série em cada um. Da série que eu gravo, lê a Bíblia, né? Sim. Aí ele, quando você estiver lá na Times Square gravando, aí você for abrir sua Bíblia, às vezes, pra palavra que você quer ler. Às vezes Deus vai te lembrar, você vai olhar pra foto da laje, sabe? Você vai lembrar de onde Deus te tirou. Quando você estiver triste, você vai lembrar de onde Deus te tirou. Porque a pessoa que caminha, né, rumo ao sucesso, e às vezes ela para na metade do caminho, até ela chegar na metade do caminho já foi, cara, uma trilha muito grande. Então ela vai olhar pra trás e falar, pô, olha de onde eu saí, mano. Tô na metade do caminho, falta pouco. Então ela continua. E aí vale a pena. Só para concluir essa fala, quando Jesus fala em Lucas 9:23, tome a sua cruz diariamente, conforme eu falei, é para você lembrar de onde ele tirou você. Sim, com certeza. Porque se você largar a cruz, você larga tudo que você passou. E aí você acaba se perdendo. Por quê? Porque a tua identidade está afirmada desde o início. É isso. Então, quando você carrega a tua cruz diariamente, Cristo, ele é tão sábio que ele fala, ele te obriga a carregar a cruz. Porque ele sabe que sem ela, você vai se esquecer. É isso aí. De tudo que você viveu e da onde ele tirou você. E o antes tem um negue-se a si mesmo, né? Isso. Primeiro você se nega pra depois exatamente. levar a cruz. Aqui, nega, ó, esquece que você é um ninguém, entendeu? Se nega os seus sonhos, seus projetos, vive os meus projetos. E aí segue a cruz. E vai. Aí vai fazendo um propósito. Aí é sucesso. Aí você chega na cobertura. Não tem como, meu irmão, você chegar na glória sem cruz. É isso. Chegou aqui na glória. Ué, chegou aqui? Só você? Tá carregando nada? Verdade. Quer glória sem nada? Com a mão vazia? Chegar lá no paraíso lá. Cruz. Tem um diamante na coroa? Não tem um diamante na coroa, não tem espinho, não tem nada. Chegar lá na casa. Não, eu fico imaginando quando o pessoal for lá em cima, né? Não, preguei no teu nome, filho. Aí nem chega lá em cima. Te conheço não, meu amigo. Sei nem da tua existência. Nem chega na porta. Tá tudo. É depois da morte que vem o juízo. O cara que te chamou, o cara que já sabia o seu nome antes de você nascer. Quando você chegar no paraíso e falar que nem te conhece. Terrível. Aparta-te de mim, Satanás. Maldito. Meu irmão, o papo tá bom. Mas Ai. Infelizmente acabou. Tá chegando ao fim. Temos que encerrar. É isso. E vocês que estão nos acompanhando, se ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal Pode Louvar Podcast no YouTube. Segue a gente no Instagram. E não perca o próximo episódio. Que Deus abençoe a todos. Graça e paz.